Que privilégio de estar aqui com vocês, que privilégio de conhecer mais esse espaço onde a palavra do Senhor ela é ministrada, onde pessoas são alcançadas e Deus ele trabalha. Então me sinto muito honrada de estar aqui. Que Jesus abençoe cada um, aqueles que estão aqui, aqueles que estão aí nos ouvindo, que o Senhor Jesus abençoe muito vocês. Quero agradecer os meus pastores, que Jesus abençoe. Também a Aline por essa confiança. Confesso que para mim é uma dos maiores desafios é ministrar o coração dos pequenos. Se nós temos grande temor à palavra de Deus quando nós ministramos ao adulto, maior ainda nós temos que ter ao ministrar o coração das crianças. Mas nessa manhã eu quero convidar você, que é pai, que é mãe, que é tio, tia, avô, que é responsável, você que se identifica com o ministério infantil, você que é defensor da infância, a refletir comigo um pouco a palavra do Senhor. Nós estamos trabalhando um dos meus salmos favoritos, que é o Salmo 139. É a minha página mais desgastada da Bíblia e eu o amo muito. Então, para mim é muito especial. A gente está trabalhando principalmente esses salmos neste ano. Vamos ler a palavra do Senhor em Salmos 139, o verso 13 e 14, que diz a palavra do nosso Deus. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. O verso 14 diz: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Senhor, eu li a tua palavra, eu sei que de mim nada tenho, nada sou. Sou um vaso pequeno e sem valor, mas dentro de mim tem um tesouro que é a tua palavra. Então, Senhor, usa-me para que pessoas possam ser tocadas, para que corações possam ser tocados e vidas possam ser transformadas e despertadas. Fica conosco, Senhor, eu te agradeço. Amém. Como eu disse, esse é um dos meus salmos favoritos da Bíblia, o Salmo 139. E nós vamos conversar um pouco sobre ele nessa manhã. O Senhor, ele nos criou não de forma aleatória, não de qualquer maneira. O Senhor, ele nos criou de uma maneira tão especial, como a Bíblia diz, e tão admirável, que isso nos faz refletir sobre o cuidado que ele tem sobre cada um de nós. Independente da idade, independente do tamanho. Essa maneira especial que Deus nos criou de maneira tão única deve ser ressaltado e lembrado diariamente. Não é por acaso que nós existimos. Não é por acaso que Deus, ele nos criou. Mas nós somos obras do Criador, admiravelmente feitos por suas próprias mãos. E isso eu digo para todas as crianças. Quão admiráveis vocês são. Quão especiais vocês são. Quão privilegiados nós somos por termos feitos e criados por Deus. Que maravilhosa. Quão maravilhoso é pensar sobre isso. E nós temos que entender que as nossas crianças, elas não são consumidores aleatórios na casa do Senhor. Eles não estão aqui em vão, mas elas foram criadas com um propósito. Seus ouvidos, seus olhos, seus pés, suas mãos, sua voz foram criados para louvar a Deus, para glorificar ao nosso Deus. Essa é a verdadeira finalidade e a verdadeira natureza para a qual nós fomos criados. E quando nós vemos isso, nós percebemos o papel importante que as crianças elas têm. Nós observamos quão especial elas são, como é lindo serem instrumentos de Deus, quantas virtudes elas possuem, poder de Deus.
Isso deve nos surpreender, porque a criança ela é moldada espiritualmente, moralmente, à semelhança do Pai da humanidade. E pensando sobre isso, eu me lembro de algumas pessoas que a Bíblia nos relata que tiveram esses feitos, que foram criados por Deus, admiráveis obras de Deus. E eu me recordo, e o Senhor, Ele me levava para Samuel. Quem não conhece a história de Samuel? O menino que ouviu a voz de Deus, que foi um milagre de Deus. Mas muito antes disso, o Senhor, Ele viu os seus pais. E aqui onde eu quero conversar com você nessa manhã. Deus olhou para a situação de Ana, uma mulher que tinha uma alma angustiada, e viu também Eucana, pai de Samuel. Mas eles não foram pais comuns, eles foram pais piedosos. Eucana, ele foi um pai piedoso. Ana, ela foi uma mulher virtuosa, que tinha um talento poético muito admirável. E eles dois escolheram entregar Samuel à presença de Deus. Eles dois entenderam que o principal motivo, que o principal objetivo, que o propósito de Samuel sempre seria estar na presença de Deus, estar perante o nosso Deus. E assim eles fizeram. Levaram Samuel à presença de Deus. E Samuel cresceu servindo ao Senhor no templo. E lá na presença do Senhor, Samuel, ele crescia em fé, obediência. Lá na presença do Senhor, lá na presença de Deus, formou o seu caráter, a sua fé, a sua obediência. Mas aqui eu te confronto. Trazer o seu filho para a casa do Senhor não é suficiente. Trazer o seu filho para a igreja muitas das vezes não será suficiente. Sabe por quê? Porque não adianta estar na casa do Senhor e a gente não aprender a ouvir, a ser sensível à voz de Deus. Ana foi sensível à voz de Deus. Ana entendeu que aos pés do Senhor ela podia depositar as suas dores, as suas angústias. Ela poderia se alegrar, ela poderia cantar, ela poderia criar versos na presença de Deus. Esse exemplo ele veio de casa. Ana, ela instigou Samuel não apenas estar na casa do Senhor, não apenas servir ao Senhor, mas servir de todo o coração. Estar na casa do Senhor, servindo a Deus de todo o coração. Não apenas em corpo, mas em alma e espírito. A criança, ela deve ser instigada a estar na casa do Senhor, não apenas em corpo, mas em alma e espírito. As crianças, elas não são qualquer um em miniaturas, elas são adoradores, independente do tamanho. Porque convenhamos, se fosse pelo tamanho, a minha situação ia estar bem complicada. Mas estar na casa do Senhor, independente do tamanho, independente da idade, independente da circunstância, Samuel, ele crescia e continuava servindo a Deus perante Eli. Aleluia. E é na presença do Senhor que nós formamos a consciência e a identidade da criança. É na presença do Senhor que a criança ela vai aprender e ela vai entender quem ela é perante o Senhor. É na presença do Senhor que ela vai entender de onde ela veio e principalmente para onde ela vai. As nossas crianças na casa do Senhor, elas já têm que ter a consciência de que eu não sou daqui. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Tem algo muito maior que me espera. Tem algo muito maior que me aguarda. Tem um Deus que é muito
foi dele que eu vim, é por ele que eu estou aqui, e é para ele que eu vou. Mas se não levar a criança, se não conduzir a criança, se não inculcar na criança, se não instruir a criança, se não falar para a criança, pode ter certeza que vai ter outros que vão falar. Se a igreja não falar, se os seus pais não falar, saiba que o inimigo está lá fora e muitas das vezes até aqui dentro, preparado para falar para as crianças. Então, o que é que nos aguarda? O que é que nós esperamos? O que é que nós estamos pensando? O momento é já, o momento é agora. De dizer para as nossas crianças que elas são criação divina, que o propósito é maior, que elas foram feitas especialmente e admiravelmente por Deus, que o seu propósito de vida é nada mais, nada menos de que glorificar a Deus com todo o seu ser, com toda a sua alma, de todo o seu interior, oferecendo para ele o seu melhor. Samuel continuava na casa do Senhor e ele servia ao Senhor. Aleluia! É na presença de Deus, é na presença do nosso Senhor que nós entendemos que é através da palavra, é através dessa verdade que nós vamos ter o nosso senso de valor e propósito. A Bíblia nos diz que ensina o menino andando, deitado, correndo lá fora, lá dentro, em todo o tempo, inculca na cabeça da criança: ei, você não deve aguardar o melhor momento. Quando você estiver descansado, quando você estiver com tempo, quando você estiver com disponibilidade, o Senhor, Ele me traz aqui nessa manhã para nos confrontar a dizer que não adianta mais esperar, não temos mais tempo para esperar, o tempo é agora, a hora é já, de dizer para as nossas crianças que é através da palavra da verdade que elas vão entender o seu valor, que elas vão entender o seu propósito. Mas se a gente não falar, se a gente não disser para elas, o que será do nosso futuro? O Senhor, Ele conta conosco, e trago aqui para a gente uma palavra de despertamento. Ensina o menino, leva o menino para a presença do Senhor, ensina o menino, lembra eles das verdades, e a verdade é Jesus, o caminho é Jesus, a palavra ela é lâmpada, a palavra ela é vida. Então você tem essa responsabilidade, é nossa responsabilidade. O Senhor nos desperta e nos confronta nessa manhã. Como nós estamos ensinando as nossas crianças? Ensinar a criança a se ver como Deus a vê. Nós devemos ensinar as nossas crianças a olhar para elas mesmo como o Criador vê, o Criador que a fez de modo tão especial, de modo tão admirável. Lembre a sua criança que ela é especial, criação de Deus, que ela é amada por Deus ao ponto de Ele entregar o seu único filho. Lembre a sua criança de que ela é escolhida, que ela tem um propósito, e como eu disse, o nosso principal propósito é glorificar a Deus com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa voz, com a nossa vida. Ela foi escolhida com um propósito. E as nossas crianças, todas elas são especiais. Vocês são especiais. O próprio Deus te formou e te teceu ainda no ventre da sua mãe. Que coisa maravilhosa é pensar sobre isso. Que coisa linda é pensar sobre isso. E é na presença de Deus. Outro exemplo que eu gosto muito de refletir é sobre o nosso próprio Jesus.
Deus, aquele que entregou a sua vida, veio ao mundo como um bebê para mostrar para mim e para você que não importa a idade, não importa o tamanho, ainda no ventre as crianças são especiais. Jesus, ele veio ao mundo como um bebê, delicado e sensível, mas Jesus, ele cresceu, e a Bíblia nos revela que aos 12 anos, talvez outras crianças da sua idade estavam lá correndo pelo templo, mas Jesus estava na presença do Senhor, estava na presença do Pai, estava glorificando, aprendendo, ensinando na presença do Pai. Assim como Samuel crescia perante o Senhor e também perante Eli, o nosso Jesus, ele também estava na casa do Pai. Quão admirável foi Maria de reconhecer que Jesus, ele precisava do Pai. Ele foi até a casa do Pai. Jesus estava no templo. Jesus estava diante da presença. Jesus, ele estava tendo acessibilidade à palavra, que é a verdade de Deus. Jesus, ele também estava lá. E como nós podemos privar as nossas crianças de também estar diante da presença de Deus? E aqui eu te digo, ei, a presença de Deus, ela é na sua casa. A presença de Deus, ela é na igreja. A presença de Deus, ela é com seu filho na escola. A presença de Deus, ela é com seu filho enquanto viajam. A presença de Deus, ela tem que ser contínua. Não importa onde você esteja, inculca na cabeça da criança os ensinamentos do Senhor, que é através da presença do Senhor que nós vencemos, que nós somos vitoriosos, que nós somos especiais, que nós somos amados do Senhor. Nós somos e nós temos essa responsabilidade de conduzir as nossas crianças para Deus. Mas aqui nós lembramos que o mundo também pensa assim. O mundo também entende a importância das crianças. Satanás, ele está lá fora entendendo isso também. Muito antes, a Bíblia diz lá em Êxodos que as crianças, elas foram sacrificadas, foram jogadas no rio. A Bíblia também diz que Maria e José tiveram que fugir, porque também estavam perseguindo as crianças. Ei, Satanás não é de hoje, não é de ontem, que vem atacando as nossas crianças. É tempo de despertarmos para entender e entendermos que as crianças são admiráveis, que as crianças são especiais, que as crianças são merecedoras também de estar na casa do Senhor, e nós devemos conduzi-las a essa presença. Aleluia. E nos nossos dias, quantas coisas vêm sendo direcionadas às nossas crianças para que elas se retirem da presença do Pai? Quantas ideologias satânicas diariamente são bombardeadas na mente das nossas crianças para fazê-las se afastar da casa do Pai. Aleluia. Essas ideologias, essas falácias, elas distorcem essa verdade, que elas são admiráveis, que elas são especiais, que elas são criação de Deus, que Deus a criou de um modo especial. E como nós estamos reagindo diante disso? Como nós estamos defendendo as nossas crianças dessas ciladas, dessas armadilhas? É tempo de despertarmos. É tempo de a gente agir diante das nossas crianças. Lutar contra essas ideologias satânicas que até dentro das nossas igrejas muitas das vezes querem entrar. Ei pai, ei mãe, ei tio, ei avó. É nossa responsabilidade que os nossos olhos nessa manhã eles venham ser desvendados e a gente venha entender o verdadeiro propósito, que os nossos olhos venham ser desvendados e a gente venha compreender o nosso papel nessa formação de conduzir as crianças até o reino de Deus. Aleluia. Nós entendemos que na casa do Senhor a criança ela tem proteção, glória a Deus por isso. Na casa do Senhor, diante da presença do Senhor, a criança ela tem a sua mente iluminada através da verdade que é a palavra. E ela aprende a guardar o coração, mas ei, em casa ela também precisa disso.
Aleluia, na escola ela também precisa disso. Na rua ela também precisa disso. Em todo tempo a criança ela precisa dessa instrução da verdade. E como nós estamos nos comportando diante disso? Aleluia. O Senhor, Ele nos lembra. Assim como Ana, ela teve que vivenciar as maravilhas do Senhor. Eucana teve que ver o milagre do Senhor. A mão do Senhor estendeu sobre aquela família e com propriedade Ana conduzia Samuel e os seus filhos. Assim nós também devemos ter. Que nós não venhamos ser pais rasos diante da presença do Senhor. Que nós não venhamos ser professores rasos da presença do Senhor. Que nós venhamos mergulhar mais profundo na presença do Senhor. Que nós venhamos ter consciência do que é a presença do Senhor. E assim nós conduziremos uma geração. Nós levaremos conosco uma geração. Tem pessoas que estão aprendendo a amar Jesus através de você. Tem pessoas que estão aprendendo a servir Jesus através de você. Tem crianças que estão aprendendo a obedecer com você. Tem crianças que estão aprendendo a se comportar na casa de Deus com você. Como você tem se comportado diante disso? Como você tem feito diante disso? Aleluia. E estar na presença do Senhor é maravilhoso. Quem dirá mais? Uma criança. Aleluia. Na presença do Senhor, as nossas crianças elas terão proteção espiritual. Na presença do Senhor, os muros de proteção são erguidos contra essas flechas, contra esses dardos inflamados do inimigo. Esses muros são erguidos contra essas ideologias malignas. Esses muros são erguidos contra as setas de Satanás. Nós devemos construir esses muros através das nossas crianças, ensinando-as a verdade, ensinando-as a andar no caminho do Senhor. E é para isso que Deus nos desperta nessa manhã. Aleluia. Na presença do Senhor, nós devemos levar as nossas crianças à presença do Senhor e instruí-las, como eu disse, constantemente. Aleluia. É na presença do Senhor que a criança ela aprende a ouvir a voz de Deus. É na presença do Senhor que a criança ela aprende a caminhar com Ele, a ter um relacionamento com Ele. Ei, não é tempo de criança ter um relacionamento raso com o Senhor, mas é um tempo de crianças serem cheias do Espírito Santo. É o tempo de crianças serem despertas. É o tempo de criança ir para as ruas falar de Jesus. É o tempo de crianças estar nas suas escolas pregando o amor de Jesus. É o tempo das nossas crianças estarem despertadas para o arrebatamento. Ei, mas elas só serão assim através da minha, da sua instrução, através da minha e da sua oração, através dos muros que eu e você erguemos. Então que nós venhamos despertar, instruir as nossas crianças a estar constantemente na verdade. Que maravilhosa verdade. Aleluia. E é através dessas verdades que a identidade da criança ela é firmada. Eu não sou o que eu acho. Eu não sou o que eu penso. Eu não sou o que os meus pais falaram. Eu não sou o que o mundo diz. Eu sou aquilo que aquele que me criou disse que eu sou. Eu sou amada. Eu sou escolhida. Eu tenho um propósito que é estar todos os dias constantemente diante da sua presença. Nós somos escolhidos. A nossa identidade, ela está firmada nessa verdade. Mas as crianças, para poderem entender isso, elas precisam conhecer a verdade. Ei, é muito difícil. É muito difícil. Mas foi para isso que o Senhor nos chamou.
Que sacrifício lindo e diário os pais fazem por seus filhos. De abdicar a mão do eu. De dizer que nada sabe, que nada tem, que nada pode. Mas em Jesus, os seus filhos tudo têm, os seus filhos tudo pode. É no Senhor que os seus filhos crescem. Então que nós venhamos ter a nossa identidade selada pela verdade. E que essa verdade venha selar muitos outros corações. Aleluia. É através dessa verdade que nós entendemos o nosso valor. O nosso valor, ele é muito maior do que todas as riquezas desse mundo. De que todas as pedras preciosas. O nosso valor é muito maior. Por um tão alto preço nós fomos comprados. Então é através dessa verdade que nós entendemos. E nós entendemos que é do nosso Criador. É apenas do Criador que vem o verdadeiro amor. Que vem esse amor. É através do nosso Senhor. É através do nosso Criador. Não através do mundo, é através do Senhor. Aleluia. Samuel, ele ouviu a voz de Deus e ele respondeu em obediência. Aleluia. Jesus, ele estava na casa do Pai. Aleluia. E que os dois, ambos, eles nos confrontam e nos ensinam que não importa a idade não define a maturidade espiritual. Não venhamos ser ignorantes ao pensar na espiritualidade das crianças. Que nós não venhamos ser ignorantes a pensar de que as crianças não são capazes de receber o Espírito Santo. Que as crianças não são capazes de serem missionárias. Que as crianças não são capazes de entender o seu valor. Que as crianças não são capazes de levar o amor de Cristo. Esses dois exemplos, eles nos ensinam que estar na casa de Deus, perante a presença do Senhor, com essas verdades firmadas, elas continuam o caminho. Elas não desistem no meio do caminho. Eles não ficam jovens e se desviam, mas eles ficam velhos e dizendo, eu ainda dou frutos. Aleluia. As nossas crianças têm um papel fundamental. A Bíblia diz que quando Eli já estava ficando com os olhos fracos, a lâmpada de Deus, ela ainda não havia se apagado. Deus levantou Samuel. Eli estavam com seus olhos se fechando. A lâmpada de Deus ainda não tinha sido apagada. E Deus levantou Samuel. Ainda que os nossos olhos, o meu e o seu, Pai, eles venham a ficar fechados de cansaço, a nossa idade chegue, ainda assim eu creio que Deus irá levantar Samuéis nessa geração, capazes de estar na presença de Deus e ouvir a sua voz, sabendo que eu conheço a voz daquele que me criou, eu conheço a voz daquele que admiravelmente e de modo especial me formou. Ei, não espere os seus olhos quase se fecharem. Não espere a lâmpada de Deus quase se apagar. Ei, ore e desperte. O tempo é agora. A hora é já. Que Deus levantará Samuéis com a identidade firmada na verdade, capazes de identificar a voz de um Deus que o criou e continuar na presença dele. Aleluia. Influenciando. Aleluia. E trazendo ainda mais pessoas para a presença do Senhor. Aleluia. As nossas crianças, elas são instrumentos de adoração ao nosso Deus. São instrumentos de intercessão. São exemplo vivo do Evangelho de Deus. As nossas crianças são a Bíblia que o mundo não lê. Então você e eu precisamos colocar nelas o selo da verdade da palavra de Deus. Que nós venhamos incentivar as crianças a frequentar a presença de Deus, a
construir um relacionamento com Deus. Não emocionalmente, não algo passageiro, não apenas em festividade, mas um relacionamento contínuo, capaz de ouvir a voz de Deus na escola, capaz de influenciar os seus amigos, que nós venhamos ter crianças que se relacionam com o Senhor, onde elas estendem as suas mãos, enfermos são curados, vidas são salvas. Porque as nossas crianças, elas não são do amanhã. As nossas crianças, elas não são para o depois. As nossas crianças é o do já. As nossas crianças também é a geração do arrebatamento. As nossas crianças também irá para o céu. Também vai passar a eternidade junto conosco. Mas é nossa responsabilidade, minha e sua, mesmo que difícil, de ajudá-las a caminhar, a continuar caminhando. Que nessa manhã você receba força. Que nessa manhã você receba do Espírito Santo a força que precisa, o incentivo que precisa para continuar conduzindo as nossas crianças diante da presença do Senhor. Porque eu não consigo imaginar uma identidade firmada que não seja na verdade. Uma identidade firmada e construída que não seja perante a presença do Senhor. Então que você venha receber forças, que você venha receber graça, que você possa exalar o perfume de Deus aos seus filhos, aos seus netos, aos seus sobrinhos, às suas crianças do departamento infantil, às suas crianças da salinha, e que elas possam, através do seu exemplo, continuar na presença do Senhor. E que, acima de tudo, elas venham amar a Deus. Que elas venham amar a presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Talvez não era isso que você esperava ouvir. Talvez não era dessa maneira que você esperava. Confesso que eu também não. Mas o Senhor, Ele faz da maneira que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Então que nessa manhã essa palavra possa criar raízes no seu coração. E que você possa continuar nessa jornada. Para que você, a sua família, os seus filhos possam estar junto com Jesus lá na eternidade. Que Jesus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigada pela confiança. Muito obrigada, pastor Marinho, que tão calorosamente me acolheu. Que Jesus abençoe não apenas o Senhor, mas toda a sua família, que os amo muito e os admiro de uma maneira muito especial. Então, muito obrigada por essa confiança mais uma vez.